Nós estamos num período difícil para a produção agrícola nordestina. Este ano não choveu o suficiente na maioria dos estados e o setor sente os efeitos da falta de chuva. Só onde existe irrigação, a produção não sentiu impactos negativos. Pelo contrário, com a água chegando durante o ano inteiro pelos caminhos mecânicos que puxam as reservas dos açudes, o campo sertanejo não para de produzir. E mais, os irrigantes estão conseguindo ótimos resultados e se destacando nas estatísticas nacionais da agropecuária. É o que você vai ver no programa Conhecer de hoje. Sabor e fama nativos do sertão. Coco reina absoluto nos campos agrícolas do perímetro irrigado de São Gonçalo. Atraídos pelo bom mercado, agricultores abandonam antigos plantios de hortaliças e grãos para investir no fruto do sertão paraibano. Estímulo ao beneficiamento. Fábricas instaladas no interior paraibano são destino de boa parte dos cocos de São Gonçalo e os transformam em produtos mais fáceis de consumir. Agricultores e empresários. Pequenos irrigantes se articulam para instalar unidade de engarrafamento de água de coco. E ainda, outro destaque na pauta econômica de Souza, a produção de leite cresce junto com o aumento da demanda das indústrias de laticínio na região. O programa Conhecer está no ar. Os perímetros irrigados normalmente são ocupados por diversos tipos de plantios, principalmente nos lotes dos pequenos agricultores de áreas menores. Todos os espaços precisam ser bem aproveitados para dar mais lucro e, na pior das hipóteses, um cultivo cobrir as despesas do outro. Mas, apesar dessa metodologia da plantação, há sempre uma cultura que é carro-chefe de qualquer projeto, dependendo de vários fatores, entre eles tipos de solo, qualidade da água e, claro, demanda de mercado. Em Souza, no sertão da Paraíba, o produto mais famoso e que lidera com folga os lotes agrícolas é o coco. Estamos chegando a São Gonçalo e em nossa viagem a Souza, no sertão da Paraíba, passamos em frente ao perímetro irrigado do Denox. Esse é o nosso destino. Antes de entrar no perímetro, visitamos o açude público do pequeno distrito que fica logo ao lado. É ele, mesmo que em baixos níveis de armazenamento de água, por causa da seca deste ano, que alimenta as plantações. Essas imagens, feitas de um dos pontos mais altos do distrito de São Gonçalo, a poucos quilômetros da cidade de Souza, mostram a beleza do açude público que deu origem ao perímetro irrigado instalado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, no município. É daqui, do Mirante, que podemos apreciar o lugar e refletir o quanto o açude de São Gonçalo, concluído em 1932, contribuiu para enriquecer esse local. Do mar de água doce surgem ilhas. Linda paisagem que contrasta com o seco, característica do semiárido. É bem verdade que esse ano não choveu por aqui. Por isso, o açude perdeu muito da água acumulada. O calor intenso, ao longo dos últimos 15 meses, fez evaporar a água que banhou com abundância o sertão paraibano em 2009. Mas o manancial resiste, desafia as dificuldades impostas pela região onde água é ouro. E o ouro que corre do açude gera divisas dentro do perímetro. A plantação de coco faz do município de Souza, na Paraíba, um dos maiores produtores do Brasil. Fácil explicar por quê. Todos os dias, essa é uma cena comum por aqui. Com uma espécie de lança, os funcionários contratados pelo dono desse lote tiram os cachos de coco. À medida que o coco vai sendo colocado à margem da estrada, os caminhões estacionam nas estreitas veredas e outro trabalho começa. Aos poucos, os funcionários vão carregando o coco para o caminhão. Um serviço, pode acreditar, muito pesado. Cada homem chega a carregar cerca de 80 quilos de coco em cada braçada. Ao final do dia, alguns deles chegam a carregar quase 5.000 quilos de coco. É isso que José Pereira faz para ganhar o salário que sustenta a família. O fardo que cansa só é aliviado pelo dinheiro certo ao cair da tarde. Antes, Pereira trabalhava na agricultura desempenhando outra tarefa. Ele brocava a terra. Tinha a própria plantação no quintal de casa. Mas hoje não tem saudades e acha melhor ter mudado de atividade. É melhor trabalhar aqui no coco que trabalhar brocando e campinando na enxada, né? Por quê? Porque aqui a diária sai melhor. Quanto é que ganha de diária aqui? Aqui é, no mínimo, é R$25 por carrada. Dá para ganhar quanto por dia? Não, no dia dá para ganhar no máximo 50. No máximo 50. 50, 60. Pereira admite que, do ponto de vista financeiro, a vida em casa melhorou. Graças a Deus já melhorou muito a vista que era. Não pode
mais sossegado, o temperinho da semana acaba pode comprar mais sossegado, né? E na broca lá mesmo acaba era agoniado. Quando ganhava o dinheirinho da feira era agoniado mesmo. Quais são os planos para os próximos meses aí com esse dinheirinho? Se Deus quiser, eu vou ver se eu compro uma motinha para mim. Meu sonho é comprar uma moto logo. Uma casinha também de morar que eu não tenho não, estou pagando aluguel, né? Mas agora vai dar para comprar? Se Deus quiser vai dar certo. E assim como José Pereira, a plantação de coco em Souza, no semiárido da Paraíba, emprega cerca de 10 mil pessoas. São pais de família que dependem do que é produzido dentro do perímetro irrigado de São Gonçalo. Gente que apostou na produção do coco depois de ter sofrido algumas dificuldades nos plantios de outras culturas, que acabaram não dando certo e trazendo alguns prejuízos. Foi isso que aconteceu com o senhor Gumercindo. Ele chegou aqui há 37 anos e começou plantando arroz, depois milho, feijão, tomate. Mas desistiu de tudo para plantar coco. Hoje, com 326 pés de coco, Gumercindo diz com orgulho que a vida mudou. A renda melhorou, porque as outras culturas, ele demorava mais. O problema do coco é o esperar o tempo, que chegue para produzir, né? Chegamos por 5 meses, 5 anos, para poder a produção se evoluir. 3 anos, 4 anos ele chega, mas de 5 anos é que a produção melhora. Então melhorou a renda da família, porque antes você tirava uma cultura, esperava que ela passasse 5 meses para chegar, esperava que fosse vender, para poder você receber aquele dinheiro. E o coco você vende aquela renda, você recebe logo imediatamente, sempre o máximo é 8 dias, 15 dias, aí você já está com sua renda para manter sua família. Veja no próximo bloco a importância do coco para a economia de Souza. Fábricas instaladas no município são destino de boa parte dos cocos de São Gonçalo e os transformam em produtos mais fáceis de serem consumidos. Donos da própria indústria, pequenos irrigantes se articulam para instalar unidade de engarrafamento de água de coco no perímetro. O coco dá identidade à economia de Souza, na Paraíba. O fruto é o principal produto agrícola do município. É o que mais gera emprego e renda e movimenta um mercado efervescente, seja na venda in natura para estados brasileiros e para o exterior, seja na indústria de beneficiamento. Fábricas instaladas na região processam boa parte do que sai dos coqueirais e produzem coco ralado, água engarrafada. Aliás, industrialização é palavra que está fazendo cada vez mais parte do dia a dia dos pequenos irrigantes do perímetro de São Gonçalo. Eles querem dar mais aproveitamento aos cocos que produzem, para manter ao máximo o lucro entre os irrigantes. O senhor Gumercindo tem toda a razão quando fala que não se arrepende de ter trocado outras culturas pela produção de coco em Souza. É que o município paraibano ganhou a fama nacional de produzir a melhor água de coco do país. E como isso facilita as vendas dentro e fora do estado da Paraíba. Na verdade, a fama incrementa a comercialização do produto para outros polos. Toda a produção do seu Gumercindo, assim como a de todos os outros irrigantes que plantam coco no perímetro irrigado de São Gonçalo, é escoada através da ação de atravessadores. É aí que entra o trabalho do João dos Cocos. Ele é um dos atravessadores mais conhecidos do perímetro de Souza. A história do João é curiosa. Eu comecei a negociar com coco seco para Campina Grande. Aí depois eu comecei no verde devagar e agora, graças a Deus, está dando certo. Melhorou alguma coisa do ponto de vista financeiro para a sua família? Houve algum crescimento? 100%. Para mim, melhorou 100%. Graças a Deus. Essa carrada de coco que está sendo preparada pertence ao João dos Cocos, que comprou o produto do seu Gumercindo. Para onde ela vai? Caruaru. Venda certa? Venda certa. Já sai daqui vendido, João? Já. Como é que é feito esse contato? Como é que trabalha o intermediário? Rapaz, tá com 5 anos que eu fiz contato com ele. Você mantém o contato com o rapaz que vai comprar, mantém contato aqui com o produtor. É verdade. Aí a gente ganha por comissão, é 150. 150 o quê? Reais. Por carrada. Por carrada? É. E vale a pena, João? Vale. Que não só tira uma por semana. Na verdade, o João dos Cocos vende de 5 a 6 carradas de coco por semana. O perímetro irrigado de São Gonçalo produz de 120 a 150 mil unidades de coco todos os dias, que são vendidas em João Pessoa, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília e outras capitais. O produto também é exportado para Portugal, Espanha e Bolívia. O coco é a base da economia de Sousa. Hoje, por dia, praticamente Sousa retira 150 a 160 mil unidades de coco, ou seja, esse dinheiro circula no nosso município. E o importante é, além do coco vendido verde, também já começamos um bom comércio em relação a flocos, ou seja, o coco seco vendido para a produção de flocos. O conhecido é o coco ralado. Além da venda para outros grandes centros, nós temos também já empresas fazendo esse processo do flocos de coco aqui na nossa cidade. E o coco também é o maior gerador de renda e emprego do município. Só que no perímetro irrigado nós temos aqui a sede, né, do perímetro, que chamamos São Gonçalo, e tem os 3 núcleos habitacionais. Aí, tranquilo, deve ter umas 10 mil pessoas, ou seja, essa pessoa totalmente envolvida na produção do coco aqui no nosso município. É uma geração de renda e um grande fator importante é garantir a presença do homem no campo. O produtor ele se encontra na zona rural. Ele não é aquele produtor que se encontra na zona urbana e vem todos os dias. 99% ele se encontra aqui residindo dentro do perímetro irrigado de São Gonçalo. No perímetro irrigado de São Gonçalo, 7.400 moradores das agrovilas se beneficiam da produção do coco. Agora os filhos dos irrigantes querem dar um passo adiante e instalar uma pequena indústria de envasamento da água do coco para vender o produto diretamente aos mercados interno e externo. O projeto tem uma parceria com a Embrapa e deve se transformar em realidade no próximo ano. E a produção do coco em larga escala no município de Sousa gerou oportunidades não apenas no campo. Na área urbana da cidade, várias pessoas também foram beneficiadas com a implantação de indústrias, que são responsáveis pelo beneficiamento do produto. Enquanto a usina de envasamento da água de coco não começa a funcionar no perímetro irrigado de São Gonçalo, o coco produzido pelos pequenos produtores é beneficiado e ganha outras regiões do país através do trabalho realizado por algumas indústrias que se instalaram no município. Essa, por exemplo, produz coco ralado. O processo é praticamente todo mecanizado nesse setor, onde a espeliculadora faz quase todo o serviço. Mas o Jefferson, que trabalha há 9 meses na empresa de ralar coco, precisa ter muito cuidado. Qualquer erro e um acidente pode ocasionar graves danos ao braço do funcionário, que veio de outro ramo de atividade. Antes eu trabalhava numa tecelagem. Tecelagem de pano de prato, tapete. Resolveu mudar por quê? É um emprego melhor, né? Que ganha bem, mais melhor. Lá eu ganhava pouco, que eu ganho mais melhor. O coco ralado produzido por essa indústria tem mercado certo. Os sachês, pequenos sacos plásticos com o produto, vão para São Paulo, Minas Gerais e Feira de Santana, na Bahia. A empresa, no entanto, ainda é considerada pequena. São apenas 13 funcionários, a maioria filhos de lavradores da região. Por mês, a produção chega a 10 mil quilos de coco ralado. Pouco, diante do que essa outra indústria produz também no município de Sousa. Veja no próximo bloco outro destaque na pauta econômica de Sousa. A produção de leite cresce junto com o aumento da demanda das indústrias de laticínio na região. Além do coco, outro destaque na pauta econômica de Sousa, na Paraíba, é o leite. A produção cresceu bastante na última década, motivada pelo crescimento também da demanda das indústrias de laticínio que se instalaram na região, absorvendo grande parte do que é produzido e da mão de obra local. Não é à toa que uma das maiores fábricas de bebidas lácteas do país está instalada em Sousa. E o futuro da cadeia produtiva do leite promete crescer ainda mais. A Secretaria de Agricultura de Sousa quer desenvolver um projeto com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário para ampliar a produção e beneficiar principalmente os pequenos criadores, com a formação de uma cooperativa. Nesses enormes galpões que ficam na periferia da cidade de Sousa, no sertão paraibano, estão guardados alguns segredos. Receitas saborosas que instigam o paladar e que fazem desse grupo empresarial um dos maiores investidores do estado. Essa é uma das maiores indústrias de laticínios do país. Instalada em 1994, a empresa tinha inicialmente a capacidade para beneficiar de 50 a 200 litros de leite por dia. Hoje são beneficiados, em média, 25 mil litros. Leite que se transforma em iogurte dos mais variados sabores.
Somente essa indústria absorve a mão de obra de 250 funcionários. 3 indústrias de médio porte e outras 2 grandes empresas do mesmo setor também geram emprego e renda, a partir do consumo de todo o leite produzido em Sousa. Sousa já chegou a produzir cerca de 70 mil litros de leite por dia. A estiagem desse ano derrubou a produção para 50 mil litros. Mesmo assim, o município continua no topo da bacia leiteira do estado, com um rebanho estimado em 23 mil vacas. Animais que estão divididos em grandes e pequenas propriedades rurais. A cadeia produtiva do leite em Sousa possui 10 grandes criadores. Os demais são pequenos produtores que mantêm entre 5 e 20 cabeças, mas todas produzindo. E esse é o grande trunfo dos pecuaristas de Sousa. Essa é uma pequena propriedade, pequena sim, mas muito organizada. O dono mantém um rebanho no chamado pasto rotacionado, que é a base do projeto Fazenda Eficiente, desenvolvido junto a alguns produtores. O lote é dividido em faixas de terra e o capim alimenta o gado o ano inteiro. Tem 24 piquetes, 24 noites, né? Cada noite é um piquete. Aí do outro lado ali tem mais 24. Bota um setor de um lado e outro setor do outro. Divide em 2 sistemas. Não falta capim. Nunca falta capim. Toda vida é verdinho direto. E tem capacitação para vocês? Vocês estão sendo treinados para fazer isso aí? Tem. O projeto de capacitação dos vaqueiros e funcionários das fazendas é desenvolvido pelo Sebrae. O Sebrae dá assistência aqui, né? Aí explica nós tudo como é e nós vamos fazendo a rotina. A coisa melhorou. Melhorou muito. A ordenha, até mesmo em pequenas propriedades, é feita com tecnologia, uma exigência dos laticínios que compram toda a produção. Antes da retirada do leite, os animais passam por um processo de higienização. Somente as vacas sadias passam por esse corredor. Ao sinal de qualquer anomalia, imediatamente o animal é isolado. Mas casos assim, geralmente são difíceis, porque o rebanho passa por uma criteriosa fiscalização. Todo o leite produzido nas grandes e pequenas propriedades é armazenado em tanques de resfriamento que são instalados pelos laticínios. Mais um item importante nessa parceria entre o setor produtivo e os compradores do produto. Com base na experiência que já deu certo com os grandes produtores de leite em Sousa, agora a Secretaria de Agricultura do município também quer implementar o projeto Fazenda Eficiente em áreas de pequenos produtores. A Secretaria de Agricultura de Sousa quer desenvolver um projeto com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário para ampliar a cadeia produtiva e beneficiar principalmente o pequeno produtor. A ideia é adquirir um tanque de resfriamento e formar uma cooperativa para estimular a produção até mesmo para aqueles que têm um único animal. O projeto foi elaborado e executado pelo Sebrae, né? Um projeto onde contemplou alguns agropecuaristas aqui da região. E como tem um grande resultado, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar todo o projeto. E estamos aí sentando com a equipe do Sebrae para ver se amplia esse projeto. A gente sabe a dificuldade hoje do nosso pequeno produtor, principalmente na questão pecuária, devido à questão da estiagem, né, questão de próprias condições econômicas de se montar um sistema de irrigação. E a gente está abrindo essa parceria, ver se faz uma parceria junto com outras entidades para ampliar esse projeto e também para a agricultura familiar do nosso município. Mas para incentivar o produtor e aumentar a capacidade da bacia leiteira em Sousa, os pequenos, médios e grandes criadores precisam driblar algumas dificuldades no município. Nós temos também que trabalhar o seguinte, a alimentação. Eu acho que aqui no sertão muitas vezes coloca a dificuldade de alimentação, mas se trabalhar com o tripé, capacitando o homem, se trabalhar com novas tecnologias e com boa alimentação, tenho certeza que a nossa pecuária aqui no município de Sousa talvez multiplique ou triplique. Esse é o nosso projeto para dar continuidade a uma pecuária eficiente no nosso município. Outra situação que preocupa os produtores em Sousa é o atraso no que se refere ao melhoramento genético do gado. Os pequenos produtores ainda não fazem a inseminação artificial, visando a melhor qualidade do rebanho. Na pecuária aqui de Sousa, nós pretendemos no próximo ano começar a despertar a alguns produtores, que às vezes tem até semente antiga, né? O bovino que está com 30 anos, praticamente, geneticamente não tão eficiente, e a gente vai buscar parceria. Nós temos aqui o Instituto Federal de Educação, nós temos aqui o Sebrae, grande parceiro, nós temos também aqui o Banco Nordeste, onde nós temos o Fórum de Bovinocultura de Leite, e iremos sentar e buscar melhoria, principalmente para a agricultura familiar, para o pequeno produtor do nosso município.
O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.